Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre as últimas do futebol então, sendo sempre super direto ao ponto, incluindo Neymar e Santos, Yuri Alberto e Corinthians e também, claro, finalmente a chegada de Ancelotti em solo brasileiro. Vamos começar falando sobre a vitória do Real Madrid por 2-0 neste final de semana, no sábado, contra o Real Sociedad. Tudo bem que era um jogo que não valia nada pro Real em termos de competitividade, mas foi um jogo marcante no aspecto emocional, afinal de contas marcou a despedida de Ancelotti, agora técnico da seleção brasileira, e também de Luka Modric, que para muitos, repito, faz parte daquele meio de campo que é considerado, talvez, aí, quem sabe, o maior meio de campo da história do futebol. Um trio formado pelo Modric, pelo Toni Kroos e pelo Casemiro. Enfim, uma despedida tão emocionante que até contou com a participação do próprio Toni Kroos, entrando ali no campo e abraçando o Modric após o término da partida. A família do Modric também, tem até a foto dos títulos, que não são poucos, convenhamos. O Modric que ganhou 6 Champions com a camisa do Real Madrid, então assim, é a despedida de um dos maiores jogadores da história desse clube, que agora tá livre no mercado, até se houve algum burburinho sobre o Inter Miami, do Messi ter um interesse nele, mas nada concreto pra gente ter de fato uma notícia relevante e minimamente confiável sobre isso, nada sobre agora qual pode ser o possível clube do Modric. E o Ancelotti, que até também falou no microfone do Bernabéu com muito carinho nessa despedida do Real Madrid. O término a la Madrid e nada mais, eu os quero muito. Tchau. Ele que agora é o treinador da seleção brasileira. Este jogo foi no sábado e eu tô gravando o vídeo na noite deste domingo. Ele já desembarcou em solo brasileiro, tá aí as primeiras imagens do Ancelotti, então, desembarcando no Rio de Janeiro, já com a presença do próprio novo presidente da CBF, enfim, você consegue ver ali o Ancelotti até com o boné da seleção. Foi montado um mega esquema de segurança para essa chegada do Ancelotti ao Rio de Janeiro, enfim, uma questão de segurança muito bem organizada, e já foi flagrado até o hotel que o Ancelotti vai ficar, né, que vai ser o Hotel Grand Hyatt. Acho que é assim que se pronuncia, pelo menos. O próprio Vinícius Júnior, para vocês terem ideia, publicou uma carta aberta nas suas redes sociais ao Ancelotti, por um lado triste pela saída do Real Madrid, mas por um outro lado também muito contente pela vinda do técnico à seleção brasileira. Afinal de contas, sai de um ambiente onde ele já trabalhava com o Vini e agora vai trabalhar em outro, quem sabe podendo potencializar muito o Vinícius, que a gente cobra muito para ser o mesmo do Real na seleção. Eu acho que agora é o principal momento que isso aí tem chance de acontecer, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre Santos e Neymar. O Santos que finalmente venceu no Campeonato Brasileiro, ganhou do Vitória fora de casa, no Barradão, por 1-0. Um jogo difícil, encardido, mas que o Santos conseguiu vencer. Dá um levíssimo respiro, mas ainda insuficiente para sair da zona de rebaixamento. O Santos, no momento que eu tô gravando o vídeo, ocupa ainda a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda falta um pouquinho para sair dessa zona da degola, mas mais uma partida onde o Neymar entra em campo. Graças a Deus a gente já tem que dar as mãos aos céus pelo Neymar não ter se lesionado. Ele consegue então fazer as suas participações, assim, é um jogador muito diferente, claro, mas teve um lance que me chamou muito a atenção no final da partida. O Santos venceu com o gol do Guilherme, inclusive, né, que pra vocês verem assim como é importante um jogador ter confiança, é tudo. Ele tava precisando muito desse gol pelo que vinha apresentando nos últimos jogos, onde claramente estava sem confiança, e um jogador sem confiança é um jogador que tende a errar tudo que faz. Sinceramente. Foi assim no meio de semana, né, pela Copa do Brasil, onde ele errou o pênalti, né, que acabou também... Ele e o Zé Ivaldo erraram os pênaltis, né, que acabou culminando na eliminação do Santos na Copa do Brasil. Enfim, teve um lance aos 50 minutos de jogo do segundo tempo já, onde o Neymar acaba recuperando uma bola, ele rouba a bola do adversário do Vitória, consegue arrancar em velocidade, puxar esse contra-ataque e toca pro Tassiano, cara... O Tassiano, ao devolver pro Neymar, já toca errado, e aí na sequência, quando ele vai tentar consertar a jogada, ele chuta o próprio companheiro do Santos. É um lance bizarríssimo, eu vi umas páginas gringas postando isso pra vocês terem ideia. Eu até não dei muita importância, assim, não fiquei muito impactado, mas quando eu vi as páginas gringas postando sobre aquilo por conta do Neymar, o fator midiático, eu fiquei, meu Deus... Os caras estão vendo com quem o Neymar tá jogando ultimamente. E não é nenhuma crítica aos jogadores, tá? Que o Neymar joga. Eu tô falando no sentido de que, cara, foi um lance engraçado que chamou a atenção da imprensa de fora do Brasil. Enfim, a gente pode observar ali a reação do Neymar, então, indignado com o Tassiano. Deve ter ficado muito indignado mesmo. Era uma chance ali que fatalmente mataria o jogo de vez. O Vitória naquela pressão de final do jogo, de abarva, de tentar empatar. E o Santos, com aquele gol, naquela altura, mataria completamente a partida. Vale ressaltar que dessa vez o Neymar jogou por mais minutos do que jogou nessa última partida da eliminação do Santos na Copa do Brasil. O Neymar dessa vez entrou com 64 minutos de jogo, 19 do segundo tempo, então pôde adquirir uma minutagem maior, o
que é muito importante neste momento de recuperação. E pra gente finalizar agora, vamos falar um pouquinho sobre Yuri Alberto, Corinthians, até uma palhinha sobre Ancelotti também. O Yuri Alberto, eu fiz um vídeo sobre isso no meio da semana, quando o Corinthians confirmou a sua classificação na Copa do Brasil, vencendo por 1-0 com o gol do Yuri Alberto no finalzinho. Foi interessante também ver a fala dele sobre o esforço dele, que agora iria, de certa forma, redobrar os esforços para ser notado pelo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira. E agora vem essa notícia, então, essa confirmação, pelo que a gente viu, de que vai ficar fora até por um tempo, né? Eu já vi notícia falando que ele vai ficar fora até agosto, tô deixando aqui na tela para vocês verem também. Uma pena, assim, um centroavante que estava em ótima fase pelo Corinthians, a bem da verdade já tá em ótima fase há bom tempo, fez uma última temporada muito boa e esse ano também foi super decisivo no título paulista do Corinthians, vinha fazendo gols frequentemente, vinha numa fase iluminado o Yuri Alberto. E a nota do Corinthians dá conta então de que ele foi avaliado até na própria Arena MRV, onde teve uma contratura na região lombar identificada. E depois de fazerem ali os exames mais precisos, os exames de imagens, foi constatada uma fratura no processo transverso DL1 à direita. O Yuri está imobilizado, medicado, estável e sendo acompanhado pelos profissionais do departamento médico do Corinthians. Mas mesmo assim fica aqui a nossa solidariedade para ele. É uma lesão... Cara, qualquer jogador, independente do nível em que esteja de confiança, de boa fase, é muito ruim você ter uma lesão. Mas agora para um jogador como o Yuri, que estava explodindo, e como ele disse nesse último jogo, então, da Copa do Brasil, tendo como objetivo chamar a atenção do Ancelotti para vir à tona o seu nome na seleção brasileira, conseguir uma convocação, ter uma lesão nesse momento, é muito ruim, infelizmente. Enfim, gente, mas é basicamente isso então que a gente tem pra falar na manhã desta segunda-feira, tá certo? Um forte abraço aí pra vocês, tamo junto, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.